Bem, pessoal, falar para você como o cérebro se reconfigura durante toda a sua vida, né? A importância do aprendizado constante, independente da sua idade, você pode ter 80, 90 anos, vai ser importante você aprender, né? E o conceito por trás da neuroplasticidade que acontece durante toda a sua vida, né? Vamos lá só para vocês entenderem, né? No período embrionário, quando a gente está ainda na barriga da mãe, é o período que mais a gente cresce neurônios, né? O sistema nervoso central, a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro se reconfigurar, ele começa lá no período embrionário, né? Quando a gente nasce nos primeiros anos de vida, é o pico, o momento que mais o seu cérebro se reconfigura, você consegue aprender novas habilidades, né? Essas habilidades, elas são desenvolvidas durante toda a nossa vida. Existem fases críticas, janelas de cada uma. Por exemplo, até os 4, 5 anos, o sistema visual da gente está quase todo desenvolvido. Claro que você pode aprender mais uma coisa ou outra, né? A neuroplasticidade ela continua, mas a parte visual é dessa maneira, né? A linguagem ela desenvolve, né? Constante, mas ali no período da adolescência meio que estabiliza, né? É possível se aprender outros idiomas, claro, a gente sabe disso, né? Mas essa janela ali até a adolescência, você estimular, aprender novos idiomas na infância é muito importante porque vai ser facilitado pelo ambiente, pelo próprio comportamento do nosso sistema nervoso central, né? Mas o que acontece? Às vezes a pessoa confunde, né? Quando a gente fala que é mais simples, não significa que depois para ou que depois vai ser impossível, né? Então eu explico para todo paciente, a neuroplasticidade ela vai acompanhar durante toda a nossa vida. Você pode ter 90, 100 anos, o que quer que seja, ela vai continuar. E eu vou dar exemplos para vocês, né? O que acontece com doença, porque doença a gente consegue entender o extremo da neuroplasticidade. Por exemplo, o paciente que amputa uma perna. O que acontece? Às vezes, e não é incomum isso acontecer, ele continua sentindo o membro. Ele não tem mais a perna, mas ele sente o membro quando estava lá, porque o cérebro dele desenvolveu entendendo que existe uma perna ali. O membro foi embora, ele continua entendendo que o membro existe. E o tempo vai passando, a neuroplasticidade vão tendo outras áreas que vão pegando aquela área que antigamente era da perna. Então, canso de ter pacientes, perna amputada, braço amputado, mama acontece também pós-mastectomia e outra parte do corpo toca, ele sente como se fosse a perna. Por exemplo, a área da perna é muito próximo da região genital, então tem paciente que fala que até o prazer sexual muda porque ele amputou a perna e muitas vezes a área genital ampliou. Pra vocês terem ideia, isso bote aí no Google que você vai encontrar muitos relatos, muitos relatos. Tem uns neurologistas que eles trabalham muito com isso, né, que eu acho muito interessante, se você for curioso, né, e quiser ler, Oliver Sacks e Ramachandra, vou deixar aqui na descrição lá, tem livros, né, sobre membro fantasma e outros, mas no dia a dia de todo neuro a gente vê esse fenômeno acontecendo, né? Vou dar outro exemplo para vocês. Quando você tem um AVC, então você cansa de ter um paciente que teve um AVC, operou um tumor, teve algum tipo de lesão, um trauma, e ele perde o movimento de um membro. Você vai perceber que fazendo fisioterapia e reabilitação, ele vai tendo ganho. Claro, nem sempre esse ganho é 100%. Tanto você vê pessoas com sequela, como a gente fala. Mas se você for ver a evolução do paciente, normalmente, logo depois do trauma, ele tem uma perda completa no AVC extenso, tudo isso. E o tempo vai passando, depois de semanas, meses, aquilo vai melhorando. E não tem limite de tempo. Às vezes tem paciente, Júlio, depois de 6 meses pode parar físico, que não melhorou, não melhorou. Não, aquilo pode continuar por anos. Então a neuroplasticidade não é simples, não é fácil. Quanto mais você é velho, mais difícil ela vai acontecer, mais ela vai continuar acontecendo, né? E aí, por que esse conceito é tão importante você entender? Cérebro você deve lidar que nem músculo. Como você nunca deve parar de fazer atividade física durante sua vida, você nunca deve parar de estimular o seu cérebro. E aí vamos pensar nos estímulos. Os estímulos intelectuais, que envolvem leitura, resolução de problema, conversar, interagir, estar trabalhando em grupo, nunca você deve parar. Você pode se aposentar para receber a aposentadoria, mas não se aposente de trabalho. Continue trabalhando. Interagir com as pessoas, resolver problemas, tudo isso vai estimular o seu cérebro. Eu sei que é mais simples a gente falar palavra cruzada, comum, sei lá, algum modo organizado de você estimular o seu cérebro, que tá ok se você gostar, mas não se limite a esse, né? Atividade como dança, atividade esportiva, inclusive a musculação e outras atividades que a pessoa vê como física, do ponto de vista muscular, também vai estar estimulando o seu cérebro. E quanto melhor tiver o seu cardiovascular, sua musculatura, o seu cérebro vai estar melhor. Tem estudos até mostrando, né, que o próprio ganho de massa muscular ele tem efeito direto até na neuroplasticidade. Libera uma série de substâncias que vão ter um impacto muito importante em cima do nervoso central. Por isso que eu digo, aprendizado continua a sua vida inteira, trabalhe, use o seu cérebro, né, o tempo inteiro. Não há limite para o aprendizado. Mas a gente tem que ser honesto, existem janelas. Depois de você ter um AVC, ter uma sequela, ter algum tipo de lesão neurológica, aquelas primeiras semanas e meses são os mais importantes
para o seu ganho futuro, e geralmente é o período que você ganha mais, né? Na infância é o período que mais você aprende teu idioma, as coisas que você acha bem relevante para a criança aprender, né? Um instrumento, tudo isso vai ter impacto muito grande ali naquela fase inicial. Mas se não aconteceu por algum motivo econômico, você não imaginou na hora, continue. Quanto antes você começar, melhor. Tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.